Boa noite a todos! Hoje nós teremos uma live especial com o caso de remissão total do zumbido, ou como os nossos seguidores, os meus seguidores, na verdade, falam que é a cura do zumbido. Então, sempre que tem algum paciente ou algum colega que muitas vezes acaba atendendo pacientes que tiveram remissão, eu convido aqui para poder falarmos um pouco sobre essa história bacana, porque muitas pessoas falam: eu nunca vi história de remissão de zumbido, eu nunca vi ninguém falar, alguma pessoa falar que o zumbido desapareceu. Então, essa eu acho que são lives importantes pra gente colocar aqui, né? Pra eu colocar aqui pra vocês, pra na verdade mostrar que é possível, a remissão é possível, não é pra todo mundo, não é pra maioria, mas é algo extremamente possível nesses aspectos, principalmente quando a gente vê aí uma relação com músculos, né? Como o zumbido somatosensorial. Bom, eu vou só fixar aqui o comentário, né? Caso de remissão. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Caso de remissão total de zumbido. Muito bem. Deixa eu dar uma boa noite aqui pra vocês. Dar um olá. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, Silvana Diniz. Boa noite, Roberta, querida, beijos. Boa noite, Rodrigo Teixeira, Patrícia, enfermeira. Andréa Barros, beijos. Boa noite, Sandra Felício. Oi, Sandra, tudo bem? Boa noite, Andressa Nunes. Cláudio Medeiros, Diva Aparecida, Marcelo Marqueto. Gente, sejam bem-vindos à nossa live especial de hoje. Então, deixa eu já chamar a minha querida paciente que veio aqui com muita generosidade. Que a Nossa Senhora da Internet nos ajude. Vamos esperar aqui, deixa eu ver se ela... de vez em quando dá um chabuzinho aqui, deixa eu ver aqui. Acho que ela entrou. Oi, querida, boa noite! Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Karina. É um prazer estar aqui. Tudo bem, minha linda? Olha, primeiramente, muito obrigada por sua presença, pela sua generosidade, pela sua coragem de vir aqui mostrar o seu rosto para poder falar sobre o seu caso, sobre a sua história linda. Eu sei que alguns pacientes meus que tiveram remissão, eu convido todos que têm remissão, mas nem todos. Ah, digamos assim, eu compreendo que a pessoa muitas vezes não queira, né, se expor para tantas pessoas que tem aqui no Instagram. Eu entendo. Então, eu fico extremamente agradecida quando um paciente ele topa seguir aí essa empreitada de poder passar um pouco, contar um pouco da história, porque eu acho que isso ajuda muito para as pessoas que têm zumbido, né? Para entender, para mostrar que o zumbido, acho que congelou aqui, para mostrar que o zumbido é possível sim ter uma remissão total, né? Mas a gente sabe que a maioria consegue pelo menos melhorar deste zumbido. Eu acho que o Edi sai um pouquinho, que eu acho que congelou. A sua imagem congelou um pouquinho. Se você puder sair. Peraí, deixa eu ver se eu tiro ela aqui. Pelo menos para mim tá congelada a imagem dela. Para vocês também? Tá parada a imagem dela? Para mim tá. Peraí, deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Deixa eu avisar para ela aqui, para ela sair. Deixa eu chamar ela de novo aqui. Agora ficou preto. Não está aparecendo, sumiu, né? Peraí. Chega. Ai, deixa eu chamar ela de novo. Para mim também. Tá pretinho aqui.
Oi? Tá preta a imagem. Coloca seu rosto. Pronto! Aê! Perfeito! Muito bom! Pessoal, então vamos lá. Vamos começar com a sua história. Imagina que você está me vendo hoje pela primeira vez, né? Me fala um pouquinho assim, onde é que você mora, o que é que você faz, com que você trabalha, para que os seguidores possam entender um pouco mais sua história. Tá, pessoal, eu moro numa cidade do Mato Grosso. Eu moro em Nova Mutum, dá 250 quilômetros da capital de Cuiabá, uma cidade belíssima, belíssima, uma infraestrutura maravilhosa, mas uma cidade nova, né? Que tudo com o novo se falta profissionais, se falta, né? Relacionado à saúde, agora que a gente está tendo um atendimento legal, né? Eu sou formada em Ciências Físicas e Biológicas, lecionei há alguns anos, hoje não mais, né? Faço parte hoje de um centro de formação de condutores como diretora de ensino e voltei a estudar. Depois, no período da pandemia, logo que se iniciou, voltei a estudar, sou acadêmica hoje de psicologia, tá? Mas eu realmente trabalho com cursos teóricos, né, de centro de formação de condutores e processos de autoescola. Olha só, teve até um seguidor aqui, a Cris, que falou, é a terra da minha mãe. Olha que coincidência, a mãe dela é daí também. Muito boa. Eu sou, né, suspeita em falar, mas é uma cidade muito bonita, muito maravilhosa mesmo. Muito, é uma cidade, uma infraestrutura muito assim, e é uma cidade nova e as coisas acontecem muito rápido, né? Então é lógico, né? Então, mas tem a logística, ela deixa um pouco a gente fora, a gente fica no eixo da rodovia 163, mas as cidades são muito distantes uma das outras. Por exemplo, a cidade mais perto que eu moro, ela é 80 quilômetros, entendeu? Então tem isso, né? Tem toda essa dificuldade, principalmente na área da saúde, a gente sabe disso. Com certeza. O Edi, me fale uma coisa. Quando foi que surgiu o seu zumbido? Em que ano surgiu? Em que mês surgiu? O meu zumbido, ele apareceu no ano passado, no mês... Ele deu sinais nesse mês de novembro, final de novembro. Ele começou a dar uns sinais no final de novembro. Por exemplo, ao deitar, no silêncio, ele já quis... principalmente o ouvido do lado esquerdo, né? Era um zumbido pulsátil, tá? Eu senti a pulsação do coração nele. Então, e no silêncio ele já começou a aparecer. E ele foi aparecendo, foi vindo, e eu não dando tanta importância a isso, né? Porque aparecer no silêncio, eu vou dormir, mas logo desaparece, entendeu? Mas depois realmente ele estourou nos meados de dezembro. Aí dezembro ele ficou direto, ele ficou 24 horas sem parar. Isso, aí ele ficou. Uma manhã eu acordei e abri a boca, né? Assim, abri a boca e ele realmente apareceu. Aí ele apareceu nos dois ouvidos. E aí ele não desapareceu mais. Aí entendeu? Ficou direto, né? Ele ficou direto. Foi um zumbido assim que eu não tinha nenhum intervalo na qual ele não aparecia, né? Era noite, era todo momento, era 24 horas que eu tinha esse zumbido. E ele começou, e ele era uma altura relacionada à minha ansiedade, ele era uma altura assim que eu vou te falar de 9 a 10. É isso mesmo, você me disse que era uma nota 9 quando você passou comigo, né? A Edi me procurou em dezembro, bem no finalzinho de dezembro do ano passado, né? E aí ela me dava uma nota 9, era um zumbido muito incômodo. E também você me deu uma nota muito alta para o quanto ele estava te incomodando emocionalmente. Você deu uma nota 10. Edi, me fale uma coisa, como é que você estava se sentindo emocionalmente quando você percebeu que esse zumbido estava lá 24 horas, não passava? Como é que você se sentiu? Karina, na realidade, eu me senti assim... Se tem uma coisa que me tirou do chão, me tirou mesmo totalmente a estrutura, foi o zumbido. Foi algo que
Só aquele que passa, ele realmente consegue retratar. Por quê? Porque é um som virtual, ninguém ouve, e aparentemente você está ali, mas ele te tira todos os sentidos, né? Ele te tira toda a sua estrutura. Então, eu me senti realmente assim, que eu não iria conseguir. Eu não estava vendo um sentido e eu não estava conseguindo achar um caminho para aquilo, entendeu? Por quê? Porque quando eu te procurei, foi no finalzinho de dezembro, 28 mais ou menos de dezembro, que eu te achei, né, na rede social, no Instagram. Quase ninguém na minha cidade não sabia com zumbido. Eu sabia da minha perda auditiva, eu sabia da minha perda auditiva, a sua né? Perda auditiva é bilateral, né? A minha perda auditiva ela é bilateral, né? Ela é moderada. E aí eu fui no tal. E aí, na realidade, ele pegou e eu passei pela fono, fiz a biometria, a audiometria, fiz o BERA, fiz uma tomografia, né, com contraste, para saber se tinha alguma coisa também relacionada a isso. Quando eu voltei, realmente ela falou, olha, você tem uma perda bilateral, vamos usar o aparelho, mas a minha preocupação era o zumbido. E aí eu falei para ela, e o zumbido? Ela falou, vai melhorar, o teu zumbido vai melhorar com o aparelho. E assim, mas o aparelho... Você chegou a adquirir o aparelho? Sim, eu uso o aparelho, tô com o aparelho. Tá. Entendeu? E aí, foi legal o aparelho. O aparelho é excelente, pessoal, porque eu ouço com o aparelho. Mas, por outro lado, ele aumentou minha ansiedade porque ele não resolveu o meu problema do zumbido. Ele não resolveu. E aí, quando eu voltei novamente, né, o médico falou, olha, vamos ver esse ouvido. E eu falava, eu já estou usando o aparelho, mas o zumbido. E ele virou e falou assim, acho que você vai ter que acostumar. E eu acho que é isso que nos desestrutura. É isso que nos leva assim, no chão. Quando alguém fala, olha, você vai ter que acostumar. Como você acostuma com algo que ele entrou na tua vida e desmoronou todas as suas estruturas? Entendeu? Uma pessoa que não te dá a mínima possibilidade de falar, olha, vamos ver mais para frente, vamos tentar um tratamento alternativo, vamos... E aí foi aumentando, ele foi tornando-se catastrófico, aí foi quando eu fui pesquisar e te encontrei. Aí, nós tivemos aquela consulta, né? E foi quando você falou, olha, eu me lembro que você falou bem isso, olha, ele vai sarar, você vai ver, ele vai diminuir, porcentagem de cada coisa, você tem que seguir um processo. E sabe quando você vê uma luz no fim do túnel, né? Então era isso que eu precisava, e seguir esse processo. E realmente foi quando eu realmente falei, não, vou me tornar totalmente disciplinada nisso, vou seguir esse processo, porque eu quero a remissão total desse zumbido. Eu lembro aqui, olhando a sua ficha, né? O seu questionário, que o profissional que trabalha com zumbido, a gente aplica questionários específicos para entender qual o grau de sofrimento de cada paciente. E a Edi, ela estava num grau severo. Era quase assim catastrófico, beirando a catastrofismo. E ela estava com ansiedade extrema, chegava a ter sintomas físicos de tanta ansiedade, nível de estresse altíssimo. Eu lembro que ela até falou para mim assim, eu tenho medo de ficar louca. Parece que eu tenho a sensação de que eu tô ficando louca com esse zumbido. Então eu notei que a parte emocional dela estava muito fragilizada, muito fragilizada. O Edi, para o pessoal aqui entender, para a gente entender mais a sua história, tinha alguma coisa que fazia melhorar e o que fazia piorar o seu zumbido? Tinha movimentos. Quanto mais movimentos eu fazia, ele ficava nessa tonicidade, entendeu? Todo momento eu tinha, mas ele aumentava e diminuía. Quanto mais movimentos eu fazia, então ele aumentava. Dependendo daqueles movimentos que eu fazia, ele aumentava o zumbido.
Ele aumentava, né? Tá. E me fale uma coisa, você tem só para o pessoal aqui entender, você tem alguma doença, alguma condição assim que você tem que ficar tratando, além do zumbido na época? Você tem algum problema Não, de saúde? não, Tá. não. E você dormia bem? Como é que estava seu sono? Em que o zumbido atrapalhava a sua vida? Em tudo, no sono, eu já não dormia. Então, eu colocava um fone de ouvido, né, com aquelas musiquinhas de chuva, eu colocava, por exemplo, algo, uma sintonia, para eu poder relaxar, porque nem dormir eu não se dormia mais, né? Eu fiquei 12 dias sem realmente dormir, só você tendo aqueles picos, né? Você dormia 2 horas, acordava, por quê? Porque às vezes você estava ansiosa, você se mexia e ele tá, era o fato, eu tinha tanto medo, até às vezes de acordar, porque às vezes eu acordava e ele estava ali. Era essa sensação que eu sempre tinha, que ele sempre estava comigo. Uhum. Você tinha outros sintomas, como, por exemplo, você sentia ouvido tapado, ou sentia alguma sensibilidade a sons, sentia alguma dorzinha dentro do ouvido, tontura, vertigem? Conta mais um pouquinho essas questões. Então, aí o que aconteceu? O ouvido tapado. Eu senti em alguns dias do zumbido tapar realmente o ouvido, tá? O ouvido do lado direito, ok? Depois foi perdendo um pouco essas oscilações. Senti uma tensão na mandíbula do bruxismo, essa tensão aqui, né? Dormia mais tensa mesmo, tá? E realmente doía isso, doía aqui toda a minha mandíbula mesmo. Ela doía, eu acordava de manhã e eu estava muito tensa e ela estava muito dolorida, muito dolorida. Uhum. Isso aí. Eu lembro muito bem, outra coisa que me chamou a atenção no contexto emocional foi que eu lembro que você era muito hipervigilante. Isto é, você ficava às vezes tapando o ouvido para ver se ele estava lá, acordava de manhã cedo, a primeira coisa que você disse para mim que pensava era se o zumbido estava lá ou não. E eu perguntei sobre medo, né? Você disse assim: eu tenho medo de que nunca ele pare. Você tinha essas sensações mesmo, né? Tinha. É a sensação que ele não fosse embora. Ou a sensação que ele não fosse melhorar, né? Talvez seja porque daquela frase mesmo pragmática, ele falou, olha, você tem que acostumar com isso. Então, era essa sensação. Mesmo porque a gente, né, que está hoje, que eu passei por isso, e zumbido não é uma conversa de mesa de bar. As pessoas não chegam a falar, eu tô com zumbido. Hoje eu tive uma enxaqueca. Hoje eu não. E quando eu comecei a falar do zumbido, a ter o zumbido, tinha pessoas falando, não, mas parece que eu tenho isso. Não, mas parece que lá de vez em quando me dá isso. Não? E quando eu falava que o meu era em excesso e que aquilo estava me destruindo, estava realmente prejudicando minha vida profissional, emocional, né? As pessoas começaram a perceber, oi, Tileuza, não, ele é muito grave, a gente tem que cuidar. E aí, como você cuida de um zumbido? Que ele é um sintoma de alguma coisa e você não acha, eu não achava do que seria, porque até então todo mundo achava que seria da perda auditiva. Exatamente. Só que assim, quando a Edi me procurou e eu fui fazer os testes com ela, eu observei que ela tinha muitas modulações. Quando ela movimentava a mandíbula, movimentava o pescoço, a cervical, né, o pescoço, ou esse zumbido piorava, ou ela dizia que esse zumbido diminuía. E aí, quando eu vi esse relato, mais o relato das dores, né, juntando também o fato de ela, às vezes ela dizia assim, quando eu mudo de posição de corpo, o meu zumbido muda. Isso daí, essas dicas que ela me deu, esses relatos que ela me trouxe, eu falei, gente, isso tem tudo para ser de componente muscular. O Edi, agora outra coisa. Quando esse zumbido começou em novembro,
Você estava passando por alguma situação de estresse, de nervosismo? Você estava dormindo mal? Você estava se alimentando mal? O que estava acontecendo em novembro? Eu passei por um estresse extremo, né, doutor? Ah, Então, eu estava fazendo uma reforma na minha casa e essa reforma ia ser uns 60 dias. E essa reforma, ela nem terminou. Ela ficou parada, pelo menos por dentro, assim, ela ficou 150 dias. E aí, eu já vinha vindo, porque eu estava mudando numa outra casa, eu já vinha vindo com isso, entendeu? Já vinha vindo com isso, já vinha vindo também, tinha feito um implante dentário que não tinha dado certo. é verdade, eu lembro desse relato. Você Lembra? fez um implante dentário quanto tempo antes do zumbido aparecer? Eu fiz o implante 1 ano e meio Ah, antes do tá. zumbido aparecer, Certo. e aí esse implante, ele doía. E foi quando eu tive que retirar, porque aí o dentista falava que era um corpo estranho, eu tive que retirar e deu uma infecção, Hum, lembra? E daí foi tudo dentro desse caos do estresse e o zumbido apareceu. tá. Você tinha dor de cabeça? Bastante dores de cabeça. É, Bastante dores de cabeça. eu lembro desse relato que você me disse que tinha dor de cabeça. Então, eu fui juntando tudo, fora os exames que estavam normais, porque olha só, o zumbido da ED é um zumbido tipo pulsátil, então é um zumbido que a gente chama de bandeira vermelha. É um zumbido que precisa de exames específicos realizados pelo médico. O médico precisa, o otorrino precisa pedir esses exames e descartar outras coisas um pouco mais delicadas. E como no dela estavam todos normais, e aí eu percebi essa relação com músculos, eu falei, Di, você tem tudo para melhorar esse zumbido, para ele melhorar, para você ficar bem, né? Porque nenhum profissional pode garantir cura para ninguém que tem zumbido. Não pode. Se alguém garantir que vai te curar, fica ligado. Que profissionais sérios não garantem. A gente pode dizer assim, olha, você tem chances de melhorar, você tem chances de ter um alívio com tais tratamentos. Isso é diferente. Muito bem. E aí, eu noto uma coisa muito interessante. Porque eu atendo aqui no meu consultório em Higienópolis, aqui em São Paulo, presencial. Mas eu também faço teleconsulta para o Brasil inteiro, para várias pessoas que moram no exterior também. E aí, o que é que eu observo? Que as pessoas falam assim, mas será que adianta? Será que funciona a teleconsulta? O que é que eu noto na minha prática? Quando eu vou atender um paciente por teleconsulta, eu observo que o caminho que essa pessoa está seguindo está sendo totalmente errado. É um caminho que não vai levar a nada. Então, foi isso também que eu notei da Edi. Ela estava seguindo o caminho. Eu falei, Edi, para tudo. Você tem que seguir esses caminhos aqui, que eu vou te orientar. Busca, porque aí você pode ter algum resultado em relação ao seu zumbido. Então, eu noto que as pessoas, elas buscam tratamentos totalmente errados para o caso dela. De uma vez por todas, o zumbido não é doença. O zumbido é um sintoma. E para cada zumbido, para cada pessoinha aqui que tem zumbido, é uma história diferente. São fatores de riscos diferentes, são causas diferentes, são gatilhos diferentes um do outro. Então, às vezes, a pessoa ela vai em busca do tratamento da vizinha, que a vizinha fez e não vai funcionar. Ou que viu relato na internet. Então, tem que ser algo personalizado, padronizado para cada pessoa. E o segundo ponto que eu queria falar aqui é o seguinte. Quando eu faço essas teleconsultas que a Edi fez comigo, depois de um tempo, 1 mês, 2 meses, mais ou menos, eu entro em contato com o paciente perguntando como você está. Aí a pessoa muitas vezes fala, meu zumbido está igual. Aí, como eu tenho tudo que eu orientei para a pessoa escrito, eu pergunto, você fez isso aqui? Você seguiu isso aqui? Você procurou fulano que eu orientei? A pessoa fala, não. Gente, o zumbido não vai melhorar se vocês não agirem. Não é fazendo só uma consulta comigo que ele vai melhorar, não. Eu ainda não tenho esse poder. O que eu faço é orientar, é iluminar o caminho que vocês precisam seguir
para fazer o tratamento. Então, se a pessoa não faz nada, lógico que ele não vai melhorar. E uma coisa que eu percebi dela é que todos os meus pacientes que entram em remissão total, que se curam do zumbido, todos, eles têm algo em comum. São extremamente disciplinados. E a Edi é extremamente disciplinada. Ela fazia tudo. Tudo que eu orientei, ela fez. E é isso que eu noto dos pacientes que entram em remissão. São disciplinados e seguem à risca as orientações dos profissionais que são especializados em zumbido. Aí, Edi, me conta, o que é que eu orientei para você? Você me orientou a, né, fazer terapia, que aí era online, eu consegui, nós iniciamos a terapia, né, online. Me orientou a osteopatia, se eu não tivesse a massoterapia. E aí eu consegui, só que, lembra, era dia 28 de dezembro e praticamente todo mundo já estava de recesso. Então foi quando começou realmente a ele estar no auge, né? Durante esse período teve realmente uma pessoa muito querida, uma físio assim maravilhosa, osteopata, que me atendeu, né? E ela virou e falou assim: Edi, eu conheço uma pessoa que eu também conhecia ela, massoterapeuta, que não sabia que ela mexia com esse tripé. E aí ela falou assim, só que eu só vou lá pro dia 7 de janeiro, dia 10 de janeiro. E eu já estava assim, né? A osteopatia me aliviou bastante, ok? E ela foi falando, e eu fui seguindo os caminhos. Peguei realmente aquilo que você me mandou, né? A maneira de dormir, colocar também o travesseiro, né? A maneira de me posicionar, continuar com as terapias, fazer uma atividade física, porque eu não fazia atividade física. Eu falei, Era você sedentária, não fazia atividade física. Então, assim, foi somatórias. Fiz a osteopatia, né? Foi e ela psiquiatra? Aí estava todos de recesso na minha cidade. Eu liguei para o médico da família, uma pessoa muito querida, e ele estava no sul, e ele virou e falou assim, olha, dia 5 de janeiro eu tô aí, e eu vou te atender porque eu tenho zumbido. Entendeu? Uma pessoa assim, né? Até vou falar, Dr. Carlos, aqui de Mutum, e uma pessoa muito humana. E aí eu falei que tinha realmente entrado em contato com você, falei, ele falou, é isso mesmo, é aos poucos, e Edileuza, o meu zumbido também, e ele falou assim, o teu zumbido é toda a probabilidade de não ser a perda auditiva. Sim. E aí ele fez os mesmos testes que você fez, ele falou, então é isso, vamos. Aí ele falou assim, olha, eu conheço uma dentista que vai poder te auxiliar na tua mandíbula, você dormir com a plaquinha do bruxismo. E eu lembro que ele falou uma coisa assim que me aliviou muito o coração. Ele falou assim, tudo é uma somatória. Atividade física, a terapia, né? O bruxismo, diminuir a tua ansiedade e você dormir legal. E aí ele também falou a mesma coisa que você falou. Ele falou assim, eu não posso te dar certeza da remissão total do zumbido. E também não posso te dar certeza que se você um dia ele vai ou não voltar. Então tudo depende de você. Uhum. E foi quando realmente eu entrei, eu falei, não, eu vou fazer porque eu quero realmente eu quero viver bem, eu quero viver bem. E aí eu fiz massoterapia, né? Fiz pilates por 6 meses, hoje faço caminhada, tá? Voltei a fazer minha terapia, por quê? Porque eu sei da minha ansiedade, certo? Eu sei que o meu zumbido ele veio no final do ano, bem nessa época, então eu procuro me cuidar nisso, né? Então, assim, tudo eu sigo aquelas mesmas regras. Aprendi a fazer também um pouco de meditação, que foi realmente que você me passou. As meditações para você fazer. Então, assim, o processo, eu vivi o processo e eu falei assim, e ele deu certo. Porque realmente eu fiz o processo. Fez mesmo. Sabe? E eu fiz. Mas esse médico te deu antidepressivo? Ou alguma coisa para ansiedade? Ele deu tipo um relaxante muscular, né?
não chegou a ser um antidepressivo, mas algo para eu dormir Tá. e diminuir um pouco a questão da ansiedade, porque ele falou que até o outro chegar, entendeu? E aí eu já estava dormindo melhor, né? Foi quando eu conversei com a outra, ela falou, não, olha, tá tudo bem, pode continuar com esse, né? 30 dias, e eu já estava dormindo muito bem. Então eu já estava controlando e já estava fazendo a minha terapia também. Você fez a terapia com a pessoa que eu te indiquei? Fez a terapia com a pessoa que te indicou, porque ela também já teve zumbido. Isso! E ela é experiente em zumbido. Exatamente. Muito bom. Então, o Edi, que relato bacana o seu, viu? E me fale uma coisa. Deixa eu responder algumas perguntinhas aqui. Se alguém quiser fazer pergunta para a Edi também, deixa eu voltar aqui. Algumas pessoas aqui escreveram. Deixa eu voltar aqui. Bom, a Marília escreveu, né? Que bom ver esse relato de cura. É sempre muito bom. A gente precisa entender qual foi o caminho que cada pessoa fez. Ela falou que o marido dela tem zumbido, né? E as pessoas também que convivem acabam sofrendo também quando a pessoa tem o zumbido, né? A Cris comentou, aguardem Deus essa luz no final do túnel. É normal, após a sessão de fisioterapia, o tom do zumbido mudar? Acontece muitas vezes, Marília. Da frequência mudar, ou o volume do zumbido mudar. Ou para baixo, que é a maioria dos casos, ou pode aumentar um pouquinho, mas depois ele tende a voltar para onde estava, né? Zumbido com chiado tem cura? Qualquer zumbido pode ter cura. Qualquer zumbido pode ter cura. Remédios para ansiedade pioram em mim, não dá para tomar. O Carlos falou, já tentei o cannabis e piorou. Tem algumas pessoas também, alguns pacientes meus que tomaram cannabis que aumentou o zumbido também. A B.A. Barbosa falou, tirar o café ajuda muito. No caso dela, pode ter ajudado. Lembra que eu falei que zumbido é sintoma. Zumbido não é doença. Então, tem gente que vai tirar o café, não vai adiantar de nada. Porque para ela, a cafeína, o café, não muda absolutamente nada. E assim, tirar o café totalmente para pessoas que têm dor de cabeça, enxaqueca, isso é ruim. E tem um estudo que foi feito na Coreia com mais de 13 mil pessoas mostrando que a cafeína ela é uma protetora da via auditiva. Pessoas que tomam um pouquinho de café têm menos perda de audição do que as pessoas que não tomam nenhum café. Então, eu não saio cortando o café das pessoas assim. É só realmente se a pessoa fala que quando toma o café, o zumbido aumenta. E aí, muitas vezes, a gente pede para tomar o descafeinado. Porque tem pessoas que gostam do sabor do café. Vai ser um prazer que vai ser tirado. Então, não é todo mundo que precisa tirar a cafeína, né? O Carlos falou assim, todos temos a sensação de que nunca vai melhorar, mas olha, a maioria que se trata faz o tratamento correto, tem condições de melhorar, a maioria. E eu acho interessante uma coisa que eu vou contar aqui para vocês. Eu acho tão engraçadinho. Às vezes tem pacientes que chegam no meu consultório assim, com 5 anos de zumbido, com 3 anos de zumbido, com alguns anos de zumbido. Aí ele começa a fazer o tratamento. E esse zumbido baixa. Ele começa a melhorar, o volume começa a cair. Aí quando eu vou reavaliar, perguntar como tá, aí a pessoa fala assim, eu tô achando que eu tô bem melhor, mas eu acho que é porque eu estou me habituando. Aí eu falo assim, eu digo, olha, você tem esse zumbido há 5 anos. Você nunca se habituou. Você foi se habituar logo agora que você começou a tratar? Não, você tá melhor, na verdade, por causa do tratamento. O zumbido aliviou o tratamento fisioterapêutico, aliviou o seu zumbido. E por isso você está sentindo menos. Não é porque você se habituou. Então, as pessoas, elas são tão desacreditadas que o zumbido tem tratamento e que o zumbido pode melhorar, elas não acreditam nisso. Que quando melhora, elas falam assim, não, acho que é porque eu estou me acostumando. Gente, não é assim que funciona. Não é não, Edi? Não é assim, né? Você realmente você gosta do silêncio, né? E o quanto você perde, quando você perde esse silêncio, o quanto você vê que ele faz falta, né? Até o fato, às vezes, de você tomar um banho, a água do chuveiro cair e você sentir, mas não ouvir. Isso, por quê? Porque o zumbido, ele te atrapalha. Então, assim, você estudar, você ler um livro, você ouvir uma TV, entendeu?
E outra coisa, né, Karine, a tua rede de apoio, a tua família, né, o teu trabalho. Eu tive uma rede de apoio muito legal na minha casa, sabe? Meus filhos, meu esposo. Não, vamos tratar, vamos ver o que que é, porque realmente é um sofrimento para todo mundo, sabe? E aí, quando eu também falei no meu trabalho, né, não, vamos te liberar, você vai ficar em casa por alguns dias, porque ele estava assim bem catastrófico mesmo, sabe? E você fica em casa, você vê vamos achar, tentar achar para poder te auxiliar. E é interessante que daí todo mundo começou, quando você fala de zumbido, todo mundo começa a perceber, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Olha, eu acho que foi, não é verdade? Uhum. E assim, é uma rede de apoio, sabe? Você precisa dessa rede de apoio, que as pessoas te auxiliam, você precisa de profissionais humanizados, né? Que te olham como singular, né? Olha, eu acredito que pode ter uma melhora, eu acredito, só uma palavra de incentivo, isso te ajuda e te auxilia muito. Sim, dá um alento, né? Tem uma pergunta aqui do Perical Hold. Poderia falar um pouco sobre o zumbido em reação à cervicalgia? Então, em relação à dor no pescoço, né? Zumbido por dor no pescoço, por disfunção do pescoço, é o que a gente chama de zumbido somatosensorial ou zumbido somático, que essas tensões, essas contraturas, presença de nós, de tensão, isso pode gerar um aumento da atividade na via auditiva. Então, essa via auditiva ela fica excitada e aí pode gerar o zumbido, né? Então, além de ir no otorrinolaringologista, fazer os exames de audiometria, que tem que fazer o básico, o fisioterapeuta, nesse caso, seria muito importante para poder avaliar e tratar esse paciente também, tá bom? O BIDzinho 9, zumbido de DTM tem uma chance boa de melhora? Muitas vezes tem, porque, na verdade, se for só por DTM, que é a disfunção temporomandibular, geralmente esse zumbido, essa pessoa não tem perda de audição. Se for exclusivamente pela disfunção temporomandibular. E um zumbido sem perda de audição é um zumbido que tem um melhor prognóstico, tá? Tem um bom prognóstico quando tem audiometria normal. Então, tem uma chance bacana aí. André escreveu: sofro muito com o zumbido pulsátil, desenvolvi ansiedade e só vivo chorando e estressada. Estou com esse zumbido há mais de 2 anos. Tenho chance de melhora? Então, a Ed acabou de contar a história aqui do zumbido pulsátil, a remissão dela, que hoje ela não tem mais o zumbido pulsátil dela. Muito bem, o Eduardo: o zumbido aumentar ou diminuir com movimentos da mandíbula mastigatória, já podemos relacionar com o zumbido relacionado à DTM? Não. Na verdade, você tem que ver se a pessoa tem uma disfunção temporomandibular antes. Porque, às vezes, só pelo fato de modular, isso não quer dizer que a pessoa tem uma disfunção temporomandibular. Disfunção temporomandibular tem algumas características, alguns sintomas. Ruídos, cliques, estalos aqui ao abrir a boca, junto com queixas de dores aqui nessa região aqui da face, da bochecha, aqui da têmpora. A pessoa pode ficar cansada ao comer, por exemplo. Tem algumas pessoas que travam a mandíbula ou que abrem a mandíbula toda tortinha. São algumas características que a gente vai observar nesses pacientes, tá? Então, primeiro tem que saber se antes tem. O Senhor te guarda, ela perguntou: quando sentistes a cura do zumbido, Edi, foi em qual mês que o zumbido Ele começou parou? em janeiro. Início de março eu já não tinha mais. No início de março, lembro que você me deu um prazo ainda. Você falou: se você seguir certinho, eu vou te retornar e provavelmente você tá bem. Início de março, acordei um dia, não vou te dizer bem certo se foi o dia 5 ou o dia 10. Acordei um dia e ele não mais existia, entendeu? Mas ele foi diminuindo, né? De janeiro a fevereiro, ele foi diminuindo assim, de uma forma gradativamente. Quando eu comecei a osteopatia, saí da osteopatia, fui para a massoterapia, quando ela fazia realmente essas massagens, né? E quando eu comecei a fazer o Pilates, já fazia Pilates 3 vezes por semana, ok? Consegui controlar minha ansiedade por fazendo terapia, já fazia terapia uma vez por semana, né? Então,
foi todo esse processo aí. Então, início de março, eu já não tinha mais. Você E tocou foi num assim... ponto super importante sobre essa questão de ser gradual, né? Já aconteceu comigo da pessoa ir comigo uma vez e ela esperava que eu tirasse o zumbido dela com a mão. Tem pessoas que acreditam nisso. Então, assim, eu ainda não faço milagres. Gente, eu tratar e o zumbido desaparecer em uma consulta, isso é algo muito raro. Tem pessoas que saem sem o zumbido na primeira consulta? Tem, mas é raro, não é comum. E mesmo assim, não é que o zumbido sumiu de vez. Às vezes, em algumas horas, lá à noite, a pessoa fala que voltou. Geralmente, o tratamento fisioterapêutico ele é gradual. É como você ir para uma psicoterapia, ir para o psicólogo. Você não vai fazer uma consulta e curar a sua ansiedade. É um processo de tratamento. São encontros semanais. No tratamento fisioterapêutico é a mesma coisa. Geralmente, a melhora é gradual. A gente vai observando a melhora, até essa melhora estabilizar ou, quem sabe, esse zumbido desaparecer um momento, tá? Então, assim, eu sei que às vezes a pessoa fica muito mal, fica muito ansiosa para querer uma cura rápida e milagrosa, mas isso realmente ainda não está no poder dos profissionais. A Márcia escreveu aqui, a Márcia Ventura, a minha ressonância deu deslocamento. Ela só não falou deslocamento do quê? Vou levar para o especialista, tenho dores de cabeça na face, o otorrino falou que o meu caso é de cirurgia. Não sei do que seria esse deslocamento, Márcia, tá bom? O Peric falou que fez todos os exames e o otorrino fechou esse diagnóstico, passou encaminhamento para tratamento fisioterapêutico somatosensorial. Isso aí. Se ele fechou que tem relação aí com a cervical, com certeza o fisioterapeuta, quanto mais especialista, quanto mais o fisioterapeuta souber tratar zumbido, melhor, né? Porque ele vai saber exatamente quais técnicas utilizar, tá? Muito bem. Gente, Edi, eu queria agradecer muito a sua presença e eu queria que você deixasse sua mensagem final aqui para quem ficou até aqui com a gente. Eu que agradeço, doutora, de coração, né? Achei você no final do túnel. Por mais profissionais, assim, humanizados, eu sempre, sabe, te coloco também nas minhas orações. Realmente, faço alguns relatos, né, na autoescola ali que eu trabalho, na faculdade, para que encontre excelentes profissionais e que acredite no processo. O zumbido, ele tem sim tratamento, ele pode ser melhorado, né? Eu consegui a remissão total, você, quem sabe, pode conseguir a remissão total, né? É só seguir o tratamento, né? É só passar pelo processo. O processo não é fácil, o processo é doloroso, né? São multiprofissionais. Engraçado, quando a gente fala de zumbido, a gente vai pensar só daquele que vai cuidar do ouvidinho. Não, tem a físio, tem a psicóloga, né? Tem a tua atividade física, tem relacionado talvez a tua alimentação, tem o teu dentista. Então, assim, é todo mundo que se junta em prol aquilo. Você tem que acreditar e você tem que fazer. Você tem que fazer, você tem que seguir, sabe? Não é fácil? Não, não é fácil, mas não é impossível, sabe? E para quem está passando por isso, eu posso dizer que se você iniciar, se você fizer as coisas que tiver que fazer, esse som, ele vai melhorar. Ele vai melhorar, né? Então acredita nisso, acredita em você, acredita no teu processo, tá? Esteja sempre na mão de excelentes profissionais e cuide de você, né? Cuide de você, porque é algo assim que, na realidade, ele me tirou realmente tudo, né? Ele me tirou uma estrutura muito grande. Então, hoje eu procuro realmente
Quando a pessoa fala, olha, eu acho que eu tô... Sabe aquele zumbidinho? Sabe aquela... Olha, procura saber o que é. Vai atrás, não deixa para aquele aumento. Ah, mas eu só sinto lá de vez em quando. Ó, só quando eu vou dormir ou quando eu tô em silêncio, sabe? Não deixa que aquilo se torne algo catastrófico. Não deixa que aquilo realmente depois venha te dar uma insônia ou até te levar a uma depressão. Porque quando você vê que você fica semanas sem dormir e que você... aquele barulho, só você ouve, só você sente, realmente, se você não tiver uma rede de apoio e excelentes profissionais, você pode realmente cair numa depressão. E é algo assim constrangedor e é muito difícil, e é muito complicado. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês, gente, de coração, é que tem tratamento, sabe? E que pode ser melhorado sim. Né? No meu caso, eu cheguei à remissão total, mas eu fiz o que tinha que fazer. Né? A gente tem que fazer, é uma cartilha, sabe? São coisinhas que a gente pensa que são bobas, ai, vou fazer meditação, ai, não é. Isso te dá, você saber controlar a tua ansiedade, você saber que tem alguém ali que possa ouvir os teus problemas através de uma terapia, você confiar em outras pessoas, as pessoas, olha, presta atenção na tua postura, você cuidar de você e saber que a tua melhora está sendo gradativa, eu acho que é um dos melhores presentes que a gente pode ter. Nossa, que lindo o seu depoimento, foi perfeito, não corrigiria nada. Parabéns mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse relato, né? Como eu falei, várias pessoas ficam pedindo, ficam falando que nunca viu ninguém se curar de zumbido. Então, eu trago esses relatos justamente para mostrar que é possível. Como eu falei, não é todo mundo e nem vai ser a maioria, mas é possível. Mas a cura também não é tudo. A pessoa melhorar, aliviar o zumbido e ter qualidade de vida, isso também é muito importante e busquem por isso, tá bom? Edir, minha querida, Deus te abençoe. Obrigada, que gente. continue lá na lua, bem longe de você. Bem longe. Que ele não volte nunca mais. Amém. Obrigada Beijo, mais uma vez pelo seu depoimento. Eu vou deixar essa live gravada, que eu acho lives de remissão total de zumbido, eu acho importante deixar gravada para as pessoas sempre que quiserem rever aí, para dar um quentinho aí no coração de vocês. Tá bom? Beijo grande para vocês. Até a próxima live, que eu não sei quando vai ser. Que, inclusive, eu tô indo viajar agora domingo. Na volta, acho que eu faço outra. Então, Beijo. beijo, tchau. Tchau, tchau.